Meus irmãos, que maravilha nós estamos nessa presença tão poderosa do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é tão maravilhoso, é nosso companheiro, é nosso amigo. E ele está conosco o tempo todo, porque assim, nós temos tomado uma medida de nós não conversarmos, não ficarmos assim discutindo para ver qual que é o tema do culto, o tema da mensagem. E os líderes dos grupos de louvores oram, pedem ao Senhor que estejam orientando, o Espírito Santo que esteja trazendo. E assim, normalmente, pelo menos em todos os momentos que eu tenho participado, né, as músicas, os louvores, a adoração é exatamente o que o Senhor Deus quer que a igreja cante, né? Amém? E o pastor Elias escolheu essas canções falando sobre Jesus Cristo, sobre, né, a libertação no nome de Jesus, o Filho de Deus, o Emanuel, Deus conosco, né? A noiva do Cordeiro sendo resgatada pelo Cordeiro, e tem tudo a ver com a palavra que o Senhor Deus tem colocado no nosso coração para compartilhar com a igreja nessa noite. E o pastor Alessandro já fez até a introdução da mensagem, né? Na abertura do culto aqui, ele fez a introdução da mensagem, porque quando ele fez menção a tudo que está acontecendo na nossa cidade nesse final de semana, e a todas as situações terríveis em que as pessoas se envolvem, e muitas vezes, infelizmente, para a tristeza do coração de Deus nosso Pai, para a tristeza do Espírito Santo, muitas pessoas que já conhecem Jesus, pessoas que já tiveram um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, estão fazendo alianças malignas nesse final de semana. Fizeram alianças que eles vão se arrepender de ter feito essas alianças, e vão sofrer consequências, e vão ter que pedir perdão a Deus, e vão ter que colocar o sangue de Jesus Cristo sobre essas alianças, para que elas sejam quebradas, e para que se retorne a uma aliança com o sangue de Cristo. Então, nós vamos falar nessa noite sobre alianças espirituais. Nós sabemos que o mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo natural. Nós sabemos pela palavra de Deus, e sabemos pelo que nós temos vivido, de que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Meu irmão, a minha palavra hoje não é contra você. Minha palavra hoje não é contra a sua identidade. Minha palavra hoje não é contra a sua pessoa. Minha palavra hoje não é contra o que você é. Minha palavra hoje é contra comportamentos pecaminosos que te levam a tomar decisões, a fazer pactos, a fazer alianças que podem destruir a sua vida e destruir toda a sua descendência, as próximas gerações das quais você é responsável. Nós trabalhamos há mais ou menos um mês atrás, durante 2 cultos, sobre heranças espirituais. E enquanto as heranças espirituais geram uma influência muito forte na vida das pessoas, eu quero dizer que a aliança tem uma outra figura que também é muito forte e é muito complicada, porque as alianças que são feitas no mundo espiritual, quando elas são feitas fora da aliança com Jesus Cristo, quando elas são feitas em alianças com espíritos malignos ou com atitudes demoníacas, elas trazem ataque, elas trazem paralisia, elas trazem prisões, elas trazem cadeias que podem te envolver a sua vida, envolver a sua família, e trazer grandes sofrimentos para você e para toda a sua geração. Então, eu quero compartilhar com você, que talvez tenha chegado aqui nessa noite, tenha vivido algumas situações, algumas circunstâncias, que você diz assim: pastor, eu não consigo entender, por que eu ainda vivo dessa forma? Pastor, eu já recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu já me converti, eu já me batizei, eu já participo da igreja, eu já me envolvo nos ministérios da igreja, mas eu não consigo romper. As situações difíceis, os problemas, as quedas, elas continuam se repetindo, as coisas estão acontecendo na minha vida, na nossa vida, na vida da minha família, na vida dos meus filhos, e nós não sabemos explicar. E eu quero que você, neste momento, esteja pedindo discernimento ao Espírito Santo de Deus.
nós vamos orar, pedindo que o Espírito Santo de Deus possa trazer na sua mente todo discernimento espiritual, para que os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais possam se abrir, e você possa ser profundamente tocado pela palavra de Deus. Você não vai ser tocado pela minha prédica, pela minha capacidade de oratória, porque eu não sou um bom orador, mas você vai ser tocado pela capacidade poderosa do Espírito Santo de Deus, em convencer, em abrir a sua mente, iluminar a sua mente e o seu coração, e você vai receber toda a palavra de Deus como um alimento muito poderoso sobre a sua vida, sobre o seu espírito agora, em nome de Jesus. E tudo que você vai ouvir aqui nessa noite, tudo que você vai ler na sua Bíblia, ou que vai ser projetado aqui da Bíblia, da palavra de Deus, vai mostrar e vai convencer você, e o Espírito Santo vai fazer a obra completa nessa noite, em nome de Jesus, amém? Mas eu quero dizer para você, isso só vai acontecer se você permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida nessa noite. Jesus disse para os seus discípulos, quando eles conversavam: vocês são maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quando seu filho pede um pão, você dá uma pedra? Não, né? Quando seu filho te pede um peixe, você dá uma cobra? Não. E Jesus diz então: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará àqueles filhos que o pedirem do Espírito Santo dele. Então peça que o Espírito Santo de Deus esteja trazendo discernimento, compreensão no seu coração. Quero dizer mais uma palavra de Jesus, em Mateus 22, 29, Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus, e nem o poder de Deus que está contido nessa palavra. E muitas vezes nós estamos errando, nós estamos pecando, nós estamos estabelecendo alianças malignas, estamos destruindo muitas vezes nossos sonhos, estamos destruindo a nossa estrada, a estrada das nossas vidas, porque não entendemos, porque não conhecemos a palavra de Deus e o poder de Deus que está nessa palavra. Nós precisamos conhecer a Deus, o Deus da palavra e a palavra de Deus. Nós precisamos entender e ter discernimento sobre a lei do Senhor, sobre os mandamentos do Senhor, sobre a aliança. Deus se relaciona com o seu povo, Deus se relaciona com a sua igreja através de alianças. Nós precisamos entender esses princípios. Porque quando nós não entendemos os princípios da palavra de Deus, quando nós não entendemos os princípios que comandam o universo e que comandam a nossa vida, a minha vida e a sua vida, nós sofremos muita dor, muita destruição, nós sofremos perdas e temos muitas frustrações. Talvez você entrou nesse templo nessa noite frustrado com a maior parte da sua vida. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite pensando em até não continuar mais vivendo, de tanta frustração, de tanta dor. E se você não tem frustrações ou não tem dor, mas talvez você não esteja realizado. Talvez você até tenha sucesso, mas você não se realizou ainda. E eu quero dizer para você que muitas alianças são feitas fora do sangue de Jesus Cristo. Muitas alianças nós fazemos por desconhecimento, muitas alianças nós fazemos por ignorância da palavra de Deus, ou muitas alianças nós fazemos por decisão pessoal. Lembra, quando nós falamos sobre herança, a responsabilidade é nossa. Maior percentual das situações que acontecem nas nossas vidas, dos pecados que nós cometemos, nós somos responsáveis em 70% a 80%. Não bote a culpa no diabo, não bote a culpa nas pessoas. Você pode até eleger um monte de culpado, mas a responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha, quanto às escolhas, as decisões, os caminhos que eu escolho seguir, as ideias que eu escolho ter e praticar. E muitas alianças, eu quero falar de algumas para que você tenha ideia do quanto nós muitas vezes, sem perceber, estamos nos aliançando com pessoas, ou muitas vezes com atitudes, nos aliançamos com o inimigo das nossas vidas, com o demônio, sem percebermos. A palavra de Deus fala sobre muitas, mas eu quero destacar aqui sobre a mentira, sobre o adultério, o divórcio, a desonra e rebelião contra os pais, a idolatria, que é a adoração a qualquer coisa que não seja Deus,
Então, quando eu falo idolatria, eu não falo apenas em ídolos com imagens de escultura, eu falo tudo aquilo que você coloca acima de Deus na sua vida, ou dá mais importância do que a Deus na sua vida. A falta de perdão e a amargura é consequência da falta de perdão. Se você tem amargura no seu coração, se você vive amargurado, deprimido, se a sua vida é amarga, porque a amargura significa águas amargas, Mara, águas amargas, é porque você fez aliança com alguém, mesmo que você não quisesse, mesmo que você não tenha percebido, você se aliançou com alguém, e você agora vive aprisionado a essa pessoa, porque você não consegue liberar perdão para ela. E aí você diz, não, mas ela vai pagar, mas quem está sofrendo é você. Aí você diz, não, mas ela vai sofrer. E às vezes você chega a dizer assim, você toma aquela postura de crente, né? E diz, em nome de Jesus, aquela pessoa vai pagar tudo que ela está me devendo. Meu irmão, em primeiro lugar, Deus é justo. E não clame a justiça de Deus sobre a sua vida, porque ela vai vir. E vai começar a tratar com você. Primeiro, para depois tratar com a pessoa que te magoou, que te enganou, que te traiu, que te fez esse mal. Porque liberação de perdão é tudo que nós não merecíamos, mas foi tudo que nós recebemos de Deus. Liberação de perdão é tudo que você não tem nenhum merecimento, mas pela graça, pelo amor e pela misericórdia de Deus, Deus te perdoou, sem saber e sem querer saber o que você fez, porque Ele sabe tudo, mas sem querer perguntar o que você fez, porque Ele já conhece. Mas Ele, diz a palavra de Deus, que Ele joga no mais profundo abismo do mar, todos os seus pecados, toda a sua iniquidade, e Ele não se lembra mais. Aí você fica lembrando do pecado dos outros com você, com a traição, com a mentira, com a maldade dos outros sobre a sua vida. Libera, meu irmão. Quebra essa aliança, porque senão você vai continuar amarrado, acorrentado, aprisionado a esse sentimento, a essa pessoa, e a sua vida não vai sair do lugar, não vai romper. Palavras malditas proferidas por pessoas que têm autoridade sobre a sua vida, isso é uma forma de aliança. Todo envolvimento com espíritos imundos, se você teve envolvimentos com espíritos imundos em práticas ritualísticas, você fez uma aliança espiritual. Perversão sexual, toda atitude, toda atividade sexual que seja feita fora do casamento, fora da aliança do sangue de Jesus Cristo, do casamento, é perversão sexual, é lascívia. Pornografia, pecados encobertos, julgo desigual. Eu ouvi muito engraçado ontem, engraçado, mas muito sério, uma música, eu nunca tinha ouvido. Eu cheguei na rádio e o pastor Rosmar estava fazendo o programa da igreja dele, né, da Assembleia de Deus, e ele colocou uma música lá muito interessante. A irmã cantava assim: Deus quer ver o seu iPad, Deus está vendo o seu iPad, Deus está vendo o seu celular, Deus está vendo o seu computador. Aí aparecem umas imagens assim do cara assistindo, né, pornografia, e de repente Deus aparece para ele, né? É engraçado, mas é sério, não é brincadeira não. Você acha que você está escondendo do pastor, da sua mulher, dos seus filhos ou das pessoas? Você está escondendo até um certo tempo, mas Deus está vendo. Deus, a música diz assim: Deus quer ver o histórico do seu computador. Ixi, Deus quer ver, e Ele sabe ver. Deus é o maior hacker do universo. Para Ele não tem senha, não tem spam, não tem jeito. Você não vai conseguir esconder. Deus está vendo. E por causa disso você, desavisadamente, ou muitas vezes conscientemente, você tem estabelecido alianças espirituais sobre a sua vida. E a palavra de Deus diz, abra sua Bíblia, amém? Na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 a 18. Meus irmãos, eu estou lendo o texto agora, mas a mensagem já está acontecendo, não se preocupa, tá? E eu vou ler, vai ser projetado ali, você pode projetar aí, eu vou estar lendo, você vai acompanhando para a gente ganhar tempo. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos?
pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Senhor, está diante de nós a Tua palavra mais uma vez lida. Espírito Santo, continue falando, Senhor, através desta palavra, que os corações, os olhos, as mentes e o Espírito estejam totalmente abertos, que todos aqui estejam recebendo este alimento sólido da Tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. Esse texto ele fala especificamente, mas ele traz muitas verdades no contexto das alianças espirituais. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui sobre jugo desigual, o jugo desigual, nós normalmente fazemos uma ligação do jugo desigual com um jovem não crente casar com uma jovem crente ou vice-versa. Isso é jugo desigual, a pessoa é um crente casando com um descrente. Você vê pelo texto aqui que isso é apenas uma das facetas do jugo desigual. O que é andar em aliança com Deus? Jesus Cristo diz que andar em aliança com Deus é você tomar o jugo dele, é obedecer os mandamentos de Deus que Ele nos deu para nós obedecermos. Obedecer a Deus naquilo que Ele nos diz para a gente obedecer, o que está na palavra de Deus para a gente obedecer. No contexto bíblico, jugo significa um conjunto de interpretações das Escrituras na minha vida, quer dizer, colocar em prática o que a palavra de Deus me orienta e me ensina na minha vida. Porque não adianta a gente conhecer intelectualmente a palavra de Deus e não colocar no coração e não praticar nos nossos dias, nas nossas vidas diárias. Aí não se torna o jugo de Jesus. Lembra Jesus falando, Mateus 11, 28, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que Jesus estava falando aquilo? Porque aquele povo estava acostumado a seguir um jugo pesado, de muitas regras, de muita tradição, de muita religiosidade, mas não praticava nada. Por isso que Jesus chamou os fariseus hipócritas, sepulcros caiados, porque vocês conhecem muito da lei, mas não vivem nada do que vocês conhecem. Não praticam. Então, na Bíblia, o jugo de Deus para mim é tudo aquilo que Deus quer que eu faça, é tudo aquilo que a Bíblia concorda que nós temos que fazer. E jugo desigual não serve para mim nem para você. Então, Paulo não está falando só que é casamento de pessoas crentes com descrentes. Não, Paulo faz paralelos aqui de várias coisas. Olha só, é amor e ódio. Jugo desigual é você viver num momento com amor e no outro momento com ódio, para você não aliançar a sua vida com um jugo desigual. Você não pode ter esse sentimento, eu te amo hoje, amanhã eu estou te odiando. Amor e ódio, isso daí só serve em música sertaneja que fica cantando a desgraça, né, do sofrimento do sofredor no amor, porque na palavra de Deus isso é jugo desigual. Deus e os ídolos é jugo desigual. Ou você segue a Deus, ou você serve a Deus, ou você vai servir a outros deuses. É muito claro isso na palavra de Deus. Justiça e injustiça. Então muitas vezes nós clamamos a justiça de Deus para nós, mas nós estamos sendo injustos com as pessoas. Não, nós queremos que Deus seja justo com a gente, mas com as outras pessoas a gente quer que a gente quer resolver os problemas nossos, mesmo que isso a gente possa injustiçar alguém. Então, o jugo desigual estraga, ele quebra a aliança nossa com Deus. Alianças que podem ser feitas através desse jugo desigual, desobedecendo a vontade de Deus, desobedecendo os mandamentos de Jesus Cristo para nós podemos fazer alianças com as trevas. Quando nós fazemos aliança com as trevas, nós temos uma mudança de paternidade. O texto fala sobre isso. E não é só nesse texto, porque o apóstolo Paulo aqui, em 2 Coríntios 6, do verso 14 ao verso 18, ele está usando textos do Velho Testamento.
esses textos que estão, se você tem uma Bíblia com concordância, você vai ver na sua Bíblia, que esse texto de Coríntios 6, 14, 18, está se referindo a textos que estão lá em Levíticos, que estão lá em Ezequiel, que estão lá em Zacarias. Tem vários textos que falam sobre essa questão de servir a Deus, a outros deuses, e de ter julgo desigual entre crentes e descrentes. E olha o que o texto diz ali no versículo 18. Eu lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Mas nós somos filhos de Deus, e Deus é o nosso Pai, quando nós andamos sob o jugo de Deus. Porque toda vez que nós quebramos este jugo, nós temos uma mudança de paternidade. Quando nós nos aliançamos com o pecado, quando nós nos aliançamos com o erro, quando nós nos aliançamos com práticas erradas que estão fora do jugo de Deus sobre as nossas vidas, nós vivemos o que está escrito em João 8,44, que diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, ele não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Você vai falar: pastor, que texto pesado é esse? Está chamando a gente de filho do diabo. Não sou eu não, irmão. É a palavra de Deus. Aí você fala: mas eu já fui lavado pelo sangue de Jesus, eu já fui comprado pelo sangue de Jesus. E é isso que nós vamos chegar à conclusão dessa palavra nessa noite. Não existe nada no universo, não existe nada no mundo que seja mais forte do que o sangue de Jesus Cristo, para nos purificar os pecados, para quebrar as alianças malignas e para nos dar uma vida eterna e em abundância. Amém? Não existe. Mas quando você abandona o sangue de Cristo, que foi derramado sobre a sua vida, quando você se aliança com o inimigo de Cristo, quando você faz aliança em julgo desigual com alguém que é contrário a Cristo, você está abandonando essa paternidade de Cristo, de Deus sobre sua vida através de Jesus Cristo. Quando você não está em Cristo e abandona a aliança com Deus, você está trocando de paternidade. Jesus disse: se você me ama, faz o que eu mando. Está lá em João 14, 21. Também em outro momento Jesus fala: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos no teu nome, nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastai-vos de mim, vocês que praticam o mal, que fazem aliança com o mal. Os discípulos, quando voltaram da missão que Jesus deu aos 70, eles voltaram todos felizes, alegres. Jesus, nós expulsamos demônios. Jesus, o poder que o Senhor nos deu é muito forte. Nós curamos enfermos e foi uma maravilha. Tudo foi muito lindo. E Jesus fala algumas palavras para eles que traz eles para a realidade. Jesus diz assim: o que vocês precisam se importar, a alegria de vocês não deve estar em fazer milagres, em expulsar demônios ou em curar enfermos, mas a alegria de vocês é que o nome de vocês esteja escrito no livro da vida dos céus. É isso que nós precisamos viver. A vida cristã, aliançada com o sangue de Jesus, é trazer essa certeza, essa garantia para nós, que aliançados no sangue de Cristo, nós estaremos vencendo a todo pecado, a todo mal, e não estaremos fazendo alianças com as trevas. Eu quero falar para você sobre o poder das alianças espirituais. As alianças espirituais têm muito destaque e importância na palavra de Deus, nas Escrituras. Esse destaque está sobre as opressões que nós podemos carregar nas nossas vidas ainda, mesmo tendo Jesus como Senhor e Salvador. Prisões devido a alianças do passado que ainda não foram devidamente entendidas e renunciadas. Porque se você não entende, se você não conhece, se você não percebe, se você acha que não tem nada a ver, como é que você vai renunciar isso e vai confessar e pedir perdão a Deus e colocar o sangue de Cristo sobre essas alianças que você fez no passado, ou que você fez num passado recente, ou talvez num passado mais distante? Nós estamos ensinando todos os domingos aqui que nós devemos fazer uma aliança com o Senhor Deus,
Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, quando nós obedecemos a Ele, nós somos selados pelo Espírito Santo, somos marcados pela marca da promessa. O sangue de Jesus nos salva, nos cura, nos liberta. Mas nós entendemos também que existem outros tipos de alianças que não foram feitas através do sangue de Jesus, que não foram feitas com Deus. Essas alianças trazem muitas vezes ligação e sofrimento para as nossas vidas. Vários termos estão colocados na Bíblia para relacionar com aliança, para se referir à aliança. Eu não vou falar as palavras aqui em hebraico, em grego para você, que não é importante agora. Mas a definição do conceito que melhor explica a aliança são acordos solenes, que ligam as partes umas às outras, em relações permanentes, definidas, com promessas específicas, com reivindicações e obrigações de ambos os lados. Eu quero falar a aliança que a gente mais conhece, que é a aliança mais expressiva que nós conhecemos, uma aliança com Deus, é a aliança do casamento. Então, para exemplificar isso que eu acabei de ler aqui, essa definição, que é até um pouco complicada, para exemplificar isso, o que é a aliança do casamento? É quando você une duas pessoas, são duas partes, e essa união, dentro da aliança de Deus, o sonho de Deus para o casamento, é que essa união fosse unida permanentemente, que fosse definitivamente. A palavra de Deus diz, até que a morte os separe, que fosse com promessas específicas, que são os votos. Eu prometo, eu declaro, eu coloco a minha palavra, de que eu vou te amar, te respeitar, te proteger, até que a morte nos separe. São promessas específicas que você faz, quando você faz uma cerimônia de casamento, quando você se casa, com reivindicações e obrigações de ambos os lados, ou seja, todos os dois lados têm desejos, têm necessidades que precisam ser atendidas, baseadas nessa aliança. Então essa é uma aliança muito abençoada, mas infelizmente, assim como nós nos aliançamos no casamento, nós também quebramos a aliança com Deus e construímos alianças malignas através do divórcio, através da separação. Por isso que nós lutamos tanto, oramos tanto, jejuamos tanto e pregamos tanto nessa igreja contra o divórcio, contra as famílias sendo destruídas pelo inimigo, porque no exato momento em que você rompe o seu relacionamento, que foi abençoado, aliançado, abençoado por Deus, teve uma hora, teve um dia, teve uma cerimônia de bênção, o pastor abençoou você, fez uma oração de bênção nupcial e declarou com todas as palavras, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, que você está casado naquele momento. Assim como acontece essa cerimônia, quando você quebra essa aliança espiritual, feita em nome de Jesus, debaixo do sangue de Jesus Cristo, você está fazendo uma aliança maligna, a aliança do divórcio. E aí você entra num processo de estar aliançado com o inimigo das nossas vidas. Você muda de paternidade. Você precisa entender hoje que as alianças podem ser feitas normalmente de 3 formas. Tanto com Deus, quanto com o inimigo. Você faz alianças de 3 formas, normalmente, as mais comuns. Por refeição. Por isso que nós, quando estamos participando da ceia do Senhor, lembra que o pastor, que nós lemos sempre o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, ou então tem Lucas também, capítulo 24, a gente lê aquele texto. Por que a gente lê? Mateus também tem esse texto. Por quê? Porque lá nesse texto Jesus Cristo está dizendo: esta é a aliança do meu sangue, feita com vós. Você entendeu? Está entendendo? Que a ceia do Senhor é uma memorização, uma lembrança, é um memorial da aliança que nós temos com Jesus Cristo, através do sangue que está representado no vinho, no suco de uva, e através da carne de Cristo que está representada no pão. Então, nós fazemos uma aliança através de refeição. A ceia do Senhor é a aliança da bênção com Jesus, mas muitas vezes tem pessoas que fazem aliança através da refeição, fazem aliança com o mal. Sabe quando acontece uma aliança com o mal, com o pecado, com Satanás? Quando você, homem casado, sai e vai no restaurante junto com uma colega de trabalho sua.
seu, uma colega. E aí vocês vão almoçar e vocês se servem, sentam na mesa, você senta de frente para ela e diz assim: nossa, como seus olhos são bonitos. Como a sua pele é lisinha. Que perfume cheiroso você está usando hoje. Você está fazendo duas alianças nesse momento. Você está fazendo uma refeição com ela e você está falando palavras que vão te levar a tomar uma decisão, a ter um relacionamento que não é com a sua esposa. Ou com seu esposo, mulheres, porque não é só homem que faz isso. Porque se tem uma mulher do outro lado, porque a mulher também está fazendo. Porque a mulher também faz alianças malditas. Nós temos que estar muito atentos quanto a isso, meus irmãos. Porque essas alianças por refeições, que na prática da magia negra, na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, é muito feito. Pessoas que tomam sangue para fazer aliança. Pessoas que comem comidas dedicadas aos demônios para fazer aliança. E meus irmãos, deixa eu dar uma palavra aqui para você. Se você ainda assiste novela, por favor, meu irmão. Eu fiquei sabendo, eu até procurei no YouTube e não consegui encontrar, acho que eu não tinha a referência correta, que há uns dias atrás, 15, 20 dias atrás, um capítulo de uma novela da Globo, teve um senhor de idade, pai de santo, que chamou o filho e diz assim: eu preciso te passar o meu guia, o meu legado espiritual. Eu preciso passar para você. Na novela da Globo, irmão, que entra na sua casa, se você ainda assiste. Aí você fala: não, mas eu assisto a novela mais, aquela de 6 horas da tarde, pastor, que ela é mais bobinha. É bobinha? Na novela de 6 horas da tarde está ensinando seu filho a ser homossexual, a casar 2, 3 vezes, a fazer aliança com todo mundo. Então, meu irmão, aí tem gente assim: eu não acredito nesse negócio de aliança espiritual. Você não acredita? Mas os macumbeiros acreditam. E eles fazem aliança com demônios, para destruir a vida das pessoas, para destruir a vida. Então, se você não acredita, começa a reformular suas crenças. Porque a palavra de Deus fala sobre potestades espirituais, sobre o mundo da maldade nas potestades espirituais. O apóstolo Paulo diz que o príncipe do ar não é bonito não, irmão. O príncipe do ar é Satanás. Governa nas regiões celestiais. É assim que é explicado pelo apóstolo Paulo o mundo espiritual. A aliança por palavras são pactos feitos que só o sangue de Jesus pode te libertar. Meu irmão, cuidado com o que você fala, o que você escreve no seu celular. Volto a dizer, tem gente fazendo pacto pelo celular, tem gente fazendo aliança pelo celular, manda um áudiozinho, né? Volto a dizer, marido, homem casado, mulher casada, cuidado. Por que o seu celular tem senha, marido? Para sua mulher não saber o que você está fazendo no celular? Hein, adolescente, por que o seu celular tem senha? Para o seu pai não ver o que você está fazendo no celular? Gente, não pode. Não pode ter senha de celular para o marido, da mulher para o marido, do marido para a mulher, não. Porque tem gente fazendo aliança, fazendo pacto por palavras. Ou áudios, que pelo WhatsApp é uma maravilha, rapidinho, né? Ou palavras escritas. Toma cuidado com as alianças que você está fazendo. E a terceira forma normal de alianças: armadilhas, união, relação ou engano. Alianças com outros deuses, alianças com imagens ou objetos dedicados a demônios, a outros deuses, alianças com demônios e alianças com parceiros sexuais fora do casamento. Meu irmão, não brinca com isso. Jovens, eu vou falar para os jovens porque é mais inerente à juventude, mas adultos, homens e mulheres, jovens, não brinca com isso. Toda relação sexual fora do casamento é uma aliança de sangue que te aprisiona, que te enche de demônios, e a sua vida emocional, espiritual, relacional vai ser trancada. Porque não é o tranca-rua que entra nessa história, não. Entra tudo quanto é coisa. Então, toma cuidado, jovem,
começou a namorar, começou a despertar desejos sexuais, resistiu o diabo, foge, faz como como José fez com a mulher de Potifar, foge, nem que seja pelado, foge. Ele fugiu pelado, diz que a capa caiu e ele foge. É muito sério isso. Ah, pastor, eu preciso me aconselhar com o senhor, porque eu comecei a namorar e tive relação sexual. Fala assim como se fosse, eu tomei um sorvete, pastor. Gente, você acha que a gente está brincando de ser crente? A gente está brincando de ser filho de Deus? A palavra de Deus está dizendo aqui, aqueles que praticam essas coisas, isso é lascívia, isso é perversão sexual. Aqueles que praticam essas coisas, e você que já está em segundo, terceiro relacionamento e está namorando, é a mesma coisa para você. Não é porque você é adulto, já teve experiência sexual, que você está liberado dessa palavra, não. Gente, relacionamento sexual santo é no casamento. E se você se aliançar com alguém fora da bênção do casamento, Baubau, Nicolau, vai fazer uma aliança com o diabo, com os demônios. Não estou falando que a pessoa que está com você é o diabo, não. Eu estou falando aqui quem está envolvido nessa aliança maldita de sangue é Satanás e seus demônios. Porque quem abençoa uma aliança do casamento é Deus. E aí no relacionamento sexual, no casamento, é tudo lindo, maravilhoso. Tudo abençoado por Deus, tudo santificado por Deus. Mas quando não tem a bênção da aliança do sangue de Cristo sobre a sua vida, você está entrando numa roubada, numa furada. Deus é um Deus de aliança, Ele se relaciona conosco através de aliança. Deus se relacionou com Adão através de aliança, Ele se relacionou com Noé. Os textos estão ali para você, se você quiser conferir, anotar e conferir depois. Ele se aliançou com Abraão, Ele se aliançou com Isaac, Ele aliançou-se com Jacó, fez aliança com Davi, fez aliança com Salomão. Deus em aliança com todos esses homens na Bíblia, mas Deus fez uma aliança comigo e com você. Amém? Se você recebeu Jesus como Senhor Salvador da sua vida, se você colocou o sangue de Cristo sobre os seus pecados, se você reconheceu que você é pecador, se arrependeu dos seus pecados, confessou os seus pecados e pediu perdão e aceitou o sangue de Jesus Cristo como o santificador, o purificador dos seus pecados, e você recebeu a salvação em Jesus, você é aliançado com Deus. A aliança de sangue de Jesus Cristo, no Velho Testamento, a aliança de sangue era apenas uma sombra. Quando se sacrificava animais, matava os cordeiros e sacrificava os cordeiros, aquele sangue apenas era um banho sobre os pecados. Apenas era dar um banhozinho no pecado. Assim como a água nos lava e tira a sujeira, ela é muito legal, ela é muito importante, mas se você não beber, você morre. Então, tomar banho é muito bom, ficar limpo, cheiroso é bom. Mas se você não beber água, você pode tomar banho todo dia, 10 vezes por dia, mas você vai morrer de sede. Você tem que beber água. E da mesma forma o sangue de Cristo. Quando o povo tomava banho do sangue de Cristo, apenas era um banhozinho, limpava. Mas se não beber do sangue, vai morrer em pecado. Se não participar do sangue de Cristo, é isso que Paulo fala quando ele fala sobre o sangue de Cristo, tirando toda a carga da lei, cobrindo toda a carga da lei e nos libertando, que é a doutrina da redenção, da expiação dos pecados, falando sobre isso. A morte não nos derrotará mais, pois o sangue de Jesus garante a nossa vida eterna. É isso que a palavra de Deus nos diz. Em Jesus Cristo o sangue entra em nós, Ele faz parte do nosso corpo, Ele habita em nós. Jesus diz: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. É isso que Jesus falou. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo isso. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Esses textos estão em João 6, de 53 a 56. Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados.
Mateus 26, 27 e 28. Capítulo 26, versículo 27 e 28. No Antigo Testamento eram dados muitos banhos, mas o sangue dentro veio no Novo Testamento. O sangue de Jesus veio no Novo Testamento. Jesus disse: tomai, comei e bebei do meu sangue. Agora, meus irmãos, nós participamos do sangue de Jesus, nós somos cordeiros de Deus, nós fazemos parte da videira verdadeira, nós somos ressuscitados com Cristo nas regiões celestiais, nós somos mais do que vencedores, nós somos amigos de Deus, nós somos servos de Cristo, estamos aqui para obedecer à sua vontade, e a morte não pode mais nos vencer. Amém? Essa é a diferença, é isso que faz a diferença na sua vida. Este sangue tem o poder de desfazer qualquer aliança na sua vida. Eu preciso ler esse texto, apesar de extenso, eu preciso ler. Hebreus 9, são versículos que estão pulados, vai ser projetado, mas você pode acompanhar. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também para o tabernáculo terreno. Os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo, para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Mas olha só, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, não por meio de sangue de bodes ou novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. O sacrifício de Jesus Cristo valeu por todos os nossos pecados, valeu por todas as nossas iniquidades. Mas, para concluir, preciso fazer uma pergunta. Jesus morreu para salvar o mundo todo, mas o mundo todo está salvo? Irmãos, o mundo todo está salvo? Por quê? Porque nós precisamos nos apropriar do sacrifício de Jesus, porque nós precisamos tomar posse do sangue de Jesus, para perdão dos nossos pecados e para a salvação das nossas vidas. E é isso que tem acontecido. Como o pastor Alessandro disse, como eu disse, fez a introdução da mensagem. Muitos cristãos que já foram participantes da aliança do sangue de Cristo na salvação, saindo de suas casas nesse final de semana e foram se aliançar com os demônios, adorando outros deuses, fazendo práticas abomináveis na presença do Senhor, diante dos olhos do Senhor. Então, meus irmãos, isso é o que está acontecendo agora. Mas é preciso que você se aproprie do sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus Cristo já foi liberado sobre a sua vida para a salvação. Mas ele também precisa ser liberado sobre a sua vida para a cura, a libertação da sua vida. Libertação completa. Pastor, eu não consigo parar de pecar, meu irmão. Coloca o sangue de Jesus Cristo sobre esse pecado. Jesus verteu o sangue dele para te limpar, para te curar, para te purificar. Jesus já pagou o preço. Somos livres do sangue, no sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas é preciso nos apropriar desse sangue. Porque se você pede perdão hoje, amanhã você está caindo de novo. Se você pede perdão amanhã e depois de amanhã você está pecando de novo. Se você pede perdão depois de amanhã e depois de amanhã você cai de novo. É porque você não se apropriou do sangue de Jesus Cristo para quebrar essas alianças malditas na sua vida. Você precisa colocar o sangue de Jesus. Esse sangue cravou a nossa dívida na cruz. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses: cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Esse sangue já comprou a igreja com sangue. Preço de sangue comprou a igreja, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue, diz a palavra de Deus. Estamos limpos, sem manchas, pertencemos a Deus, fazemos parte da grande multidão. Isso tudo está no livro de Apocalipse. A igreja do Senhor Jesus, os santos, os salvos, lavados pelo sangue de Cristo, vestindo vestes brancas, alvos mais que a leve. Fazemos parte dessa grande multidão e temos que derrotar o diabo todos os dias, porque Apocalipse 12:11 diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Não é pela sua força,
Não é pela sua força de vontade. Não, eu não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar. Pequei. Não é. É pelo sangue do Cordeiro. Se apropria desse sangue. Nós estamos aliançados no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos santifica, nos separa. Santificado significa ser separado. Não existe nada que possa aprisionar a sua vida, nada que seja maior que o sangue de Cristo. Então não faça mais alianças fora do sangue de Jesus Cristo. Quebre essas alianças que você já fez. Quebre. Eu quero te convidar a orar neste momento.